Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Apocalipse, agora iniciando o capítulo 3, dando sequência, então, às três últimas cartas às igrejas, as três últimas igrejas em que Jesus se dirige. O versículo 3, então, do capítulo 3, do versículo 1 do capítulo 3, nos diz: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm o nome de que vives e estás morto. Interessante aqui, porque, como sempre, Jesus, ao se dirigir às igrejas, ele estabelece uma relação com as características regionais daquela cidade, daquela localidade. Aqui em Sardes tem uma história muito interessante. Sardes, apesar de ser um grande centro de produção industrial, de lã e tinturaria, ela tinha uma característica que ficava no alto de um promontório, no alto de um escarpo. Era cercado de muralhas essa cidade, e era muito íngreme e praticamente inexpugnável. Então isso dava uma certa segurança aos cidadãos, achando que jamais seriam invadidos. O rei Creso, rei da Lídia, não é? Foi sitiado nessa cidade por Ciro, o persa. E Ciro não podia tomar essa cidade porque lá estava cercado por essas muralhas e aquela escarpa muito difícil de se escalar. Mas um dos soldados da vigia da noite derrubou seu capacete. A história diz que ele derrubou o capacete, muralha abaixo. E ele desceu por um caminho que ele conhecia para pegar esse capacete e voltou para cima. E isso permitiu que o exército de Ciro observasse, então, que ali tinha um caminho onde eles podiam escalar. E essa atitude, dessa displicência desse guarda, assim como a falsa segurança que eles tinham, permitiu, então, que Ciro invadisse e tomasse Sardes. O exército de Ciro escalou a montanha, não é? Escalou aquelas muralhas por aquele caminho e então invadiu a cidade de Sardes. Então, por um descuido de um soldado e o fato de não ter ficado vigilante naquela função, porque ele tinha uma certa segurança, achava que não precisava de vigilância, então é nesse sentido em que Jesus vai se dirigir a essa cidade, aproveitando essa história, aproveitando essa situação. Não é? Jesus aqui fala uma coisa interessante, dos 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas, dando o significado claro da plenitude do Espírito Santo, de que ele instrui aqui o Espírito Santo a se tornar conhecido, aquele que tem todo o Espírito de Deus. Então quem está falando é Jesus Cristo, que faz parte da Trindade, não é? Isso aqui é interessante. Sardes conhecida por uma congregação que tinha fama, influência importante e aparentemente tinha uma espiritualidade vigorosa. Mas essa aparência externa era apenas uma aparência externa. Ela tinha capitulado, quase toda essa igreja tinha capitulado diante da religião pagã e do judaísmo. E então, em vez de exercer uma influência sobre aquela cidade, ela era influenciada pela cidade. Então, a igreja de Sardes se tornou uma igreja insignificante, quase, sem propagar o evangelho, e não contribuía, então, para esse progresso da igreja. No versículo 2 ele diz: Sê vigilante e consolida o resto, que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ao exortar pela vigilância, os crentes deveriam se lembrar, então, daquela história da cidade de Sardes, de que como eles foram invadidos daquela maneira, tá certo? Por não terem se mantido vigilantes, da mesma sorte Jesus viria, tá certo? No momento em que eles menos vigilantes estariam. E então Jesus quer isso.
cuidado, sejam vigilantes, né? Porque as atitudes da igreja, muitas vezes, é a falta de vigilância, em que nós achamos que Jesus está desatento ou qualquer coisa não virá, mas Ele está para vir, e nós temos que estar vigilantes para isso, nós temos que ter vigilância, né? E saber que Jesus, mesmo nessa igreja, sabendo que as obras estavam incompletas, corriam o risco de ficarem inativas, mas Jesus examina a igreja, Jesus examinava aquela igreja, ele verificava as obras de Sardes. Como Deus sempre pesa, né? E como pesou, por exemplo, pesou Beltazar, né? Belsazar, lembra de Belsazar no episódio lá de Daniel? Que ele diz em Tequel, pesado fostes na balança e achado em falta. Jesus não deseja quantidade, mas deseja muita qualidade nas igrejas. Ele quer que aquilo que seja feito com amor, com carinho, com denodo, com dedicação, com fé, com amor a Deus, amor ao próximo. E muito bem feito, algo esmerado. Nós não devemos fazer algo, está certo, que seja mal feito. E esse era o problema da igreja de Sardes. Era uma igreja que não ligava muito para as coisas. A obra de Deus tem que ser feita com esmero, com carinho, bem feita, com qualidade. Jesus e Deus não aceitam obras incompletas, obras mal feitas, obras largadas ou mal feitas, né? O Deuteronômio 15, 21 diz assim: porém, havendo nele algum defeito, se for o caso, coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. E em Mateus também ele fala, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus exorta a igreja a lembrar-se das obras dos primeiros cristãos fundadores da igreja em Sardes, que tinham colocado a fé em ação, não é? E agora essa geração apenas descansava nos feitos históricos daquela igreja e faziam o serviço de qualquer maneira. A advertência, então, aqui sobre a necessidade de arrependimento e que a igreja deveria se manter alerta contra esse perigo da indolência para com a palavra de Deus, né? É uma maneira muito direta de Jesus dizer da vinda iminente do juízo do Senhor sobre aquela igreja, certo? No nosso contexto, no contexto atual, a vinda de Jesus se apresenta também como iminente e inesperada. E ele virá como ladrão, não é? E o julgamento será imediato. Então, como aquela igreja de Sardes deveria estar vigilante, tá certo? Lembrando da sua história, que da falta de vigilância eles foram invadidos, da mesma sorte eles teriam que se manter vigilantes agora para esperar a possibilidade do juízo de Deus. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Esse torpor espiritual de Sardes, essa indolência, não tinha atingido a todos. Alguns ainda estavam ali fiéis, né, ao Senhor. Então, é como se entre as cinzas do fogo ainda tinha algumas brasas, né? Brasas que mantinham aquela fé. A morte espiritual que estava acontecendo na igreja de Sardes provinha da influência do ambiente pagão, né? E apesar de que eles faziam boas obras, né, e continuavam com as suas práticas espirituais, mas não tinha aquela vontade espiritual, existia uma indiferença espiritual aqui, né? Então Jesus aqui diz o seguinte: aquele que crente, repleto do Espírito Santo, que não se contamina com a cultura secular, os seguidores devotos, de fato fiéis, vestirão roupas brancas, no sentido de promessa de vitória e pureza no reino messiânico. Esses poucos fiéis serão considerados dignos, né? Não por causa dos méritos daquela igreja
ou por causa dos feios, mas por causa dos méritos de Cristo. Então, nós teremos vestiduras brancas por causa dos méritos de Cristo. E é nisso que nós temos que estar amparados. Então, nós temos que ter fidelidade a Cristo e entender que Ele já cumpriu a sua obra, não é? 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, o fato aqui das vestiduras brancas é um paralelismo, tá certo? E avisa que serão dadas essa vestidura branca por Jesus, e afirma que quem perseverar até o fim será salvo e triunfará em Cristo. Então, os poucos fiéis são aqueles que vencem as tentações e que se mantêm fiéis e vencem as provas que aparecem no meio do caminho. A esses, Jesus assegura que estarão plenamente seguros e salvos, né? Porque têm os seus nomes escritos no livro da vida, né? A metáfora do livro que está diante de Deus, com os nomes dos santos aqui, aparece muitas vezes nas Escrituras. Por exemplo, lá no Salmo 69, nós vemos isso. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Jesus aqui ressalta a promessa de confessar o nome dos crentes fiéis diante do Pai. É uma palavra que Jesus proferiu durante seu ministério terreno e que ele repete aqui com pequenas variações. É a palavra que ele fala lá em Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E termina então essa promessa com o refrão das outras 7 cartas, afirmando que o Espírito Santo fala para todas as igrejas. Então, a igreja de Sardes recebe essa mensagem. Agora, em seguida ele vai falar para a igreja de Filadélfia, no versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Filadélfia era a mais jovem das igrejas da Ásia. Era uma igreja jovem. Aí o seu grande problema dessa igreja eram os judeus e não os pagãos, não é? Porque os pagãos tinham lá seu culto principal de Dionísio, mas não incomodavam a igreja cristã de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era incomodada pelos judeus. E era uma igreja fraca, com pouco poder, mas muito fiel ao Senhor, muito fiel ao Senhor. A autodescrição de Jesus fala aqui é dirigido a isso. É apropriado aos cidadãos de Filadélfia, porque ele diz o seguinte: dessas coisas diz o santo, o verdadeiro. Isto é, eu sou o santo, o Deus verdadeiro. Né? Porque ele está falando aqui, dizendo que eu sou o santo, eu sou o próprio Deus. Porque só Deus é santo. Santíssimo mesmo é só Deus. E Jesus se coloca nessa posição aqui. E ele diz que ele tem a chave de Davi. O que ele estava dizendo? Porque os judeus daquela cidade achavam, por ser o povo eleito de Abraão, por ser descendente de Abraão, ser o povo eleito, a salvação é exclusiva do povo judeu. Mesmo os judeus convertidos. É aquela diferenciação, dizer, não, a igreja é dos judeus convertidos. E Jesus fala que não, quem tem a chave de Davi sou eu. Tá certo? Não são os judeus. Eu tenho a chave, eu sou a chave de Davi. Eu tenho a chave de Davi. Então eu abro e fecho. Tá certo? O que eu abro ninguém fecha, e o que eu fecho ninguém abre. Então ele aqui está esclarecendo com clareza isso, deixando muito claro para o povo, né, daquela igreja, que eles poderiam ter a segurança em Jesus Cristo, que não era a salvação exclusiva dos judeus, mas para todos aqueles que viriam a crer nele. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto,
guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. A igreja de Filadélfia era rica em obras, agradava ao Senhor, mesmo com pouco poder, pouca influência, sendo pequena, mas era muito fiel ao Evangelho, muito fiel ao Evangelho. Então, partindo do princípio de que Cristo tem autoridade absoluta para abrir a porta do reino de Deus e ninguém tem o poder de fechar, então a ideia é que Cristo pôs diante da igreja uma grande oportunidade de difundir o Evangelho, apesar das limitações de uma igreja pequena, mas que difundia muito o Evangelho. Os judeus dessa localidade, muito agressivos, muita hostilidade em relação à igreja, né? Mas o que ele diz? Jesus para o recado aqui. Eu asseguro à igreja que os judeus não terão sucesso em seu propósito de fechar a porta do reino de Deus para a igreja, porque eu tenho a chave, sou eu que fecho, sou eu que abro. Em Isaías 45, versículo 1, a palavra de Deus nos fala: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus, Jesus Cristo, é que detém a chave. Então, mesmo perseguidos pelos judeus, eles têm a garantia do acesso ao reino de Deus dentro da fidelidade daquela igreja. Eis, versículo 9, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ora, os judeus que se convertiam ao cristianismo, não eram mais tolerados nas sinagogas e eram referenciados como pertencentes, então, à seita dos nazarenos e eram denunciados às autoridades automaticamente. Esses judeus das sinagogas que denunciavam os cristãos, e em especial os judeus convertidos, Jesus aqui diz: vocês não são judeus. Vocês não são judeus, são da sinagoga de Satanás, né? Porque eles entendiam que só eles tinham direito ao reino de Deus. A herança é nossa, né? Então eles acabaram se tornando instrumentos de Satanás, tá certo? Ao tentar destruir então a igreja de Cristo dessa forma. Eles não rejeitaram apenas Jesus, mas rejeitavam a sua igreja e a perseguiam. No versículo 10 ele vai dizer: porque guardaste a minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A conjunção porque remete aqui ao versículo 8, não é? Que fala, né, que guardou a palavra, que não negou o meu nome. Então, na verdade, o versículo 9 é uma nota explicativa, tá certo? Que está entre os dois versículos, explicando as razões pelas quais Jesus, então, exorta essa igreja e incentiva essa igreja a continuar guardando o seu nome. É uma nota explicativa a respeito da opressão que os crentes teriam que suportar. E a palavra provação aqui é associada a adversidades, aflições, dificuldades, que Deus ia enviar a seu povo e permitir que Satanás o testasse, através dos próprios judeus, da que ele denomina ali sinagoga de Satanás. Então, e para os cristãos, o que significa? Significa que em tempos de tentação, vencer a tentação, a gente vence pelo poder de Deus, e que através das tentações, através das provações, nós somos fortalecidos na fé. Qualquer igreja, qualquer crente vai passar por provações. E isso pode levar até muitas vezes à morte física, tá certo? Mas Deus guarda o crente da morte espiritual. Então, essa tribulação, além da ameaça física, é um teste de fé
que todos, com a ajuda de Deus, poderemos suportar. Então, por mais difícil que esteja o nosso momento, por mais difícil que seja o momento que a igreja atravesse, perseguido, com aflição, com provações, não é? Nós temos que ter a certeza que a obra é de Cristo, os méritos são de Cristo. Isso nos dá a certeza que nós chegaremos lá pelo amor de Cristo em nós. O amor que Ele detém pelos seus eleitos é que nos fazem suportar essas provações e nos manter fiéis e fiéis até a morte. Versículo 12, ele diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ora, Jesus nos garante que seremos coluna no santuário de Deus. Isso aqui é uma linguagem simbólica, mas que nos dá a certeza da admissão no reino de Deus quando esse for consumado. O Novo Testamento não fala muito sobre o templo celestial, né? Além de falar do homem, né, que a única referência é quanto o homem da iniquidade, que quer subir o templo de Deus, tomar o lugar de Deus, né? Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, nos diz: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o reino de Deus for consumado, não haverá templo. Não haverá templo, porque o próprio Deus é o templo, né? Em Apocalipse 21, 22, na sequência, nós veremos que diz o seguinte: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o próprio Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, a gravação do nome de Deus que nós vamos receber é um símbolo de posse, isto é, os seguidores de Cristo recebem sua marca sobre a testa para mostrar que pertencem a Cristo e não à besta. Haverá uma marca da besta, haverá a marca de Cristo. Então os fiéis, os eleitos de Cristo, já têm essa marca gravada no coração, impressa na alma, não é? E isso que nos diferencia do resto daqueles que serão e receberão e seguirão depois a besta. O nome da cidade do meu Deus, quando ele fala aqui, é uma outra maneira para expressar a cidadania da Nova Jerusalém, tá certo? E ali quando ele fala em meu novo nome, expressa que quando Jesus voltar como conquistador, como vitorioso, ele terá um nome escrito que ninguém sabe. E isso é uma maneira aqui simbólica, né? De mostrar a glória da revelação e majestade na qual participam apenas os seus seguidores. Não é? Apenas os seus seguidores. Portanto, isso é importante deixar claro, porque nessa igreja de Filadélfia, que era uma igreja fiel, que Deus elogia tanto aqui, que agradava, as suas ações agradavam ao próprio Jesus Cristo, nós temos que entender, tá certo? Gente, precisamos entender que os eleitos têm essa segurança de ter o nome gravado pelos méritos de Cristo. E por isso a nossa segurança da salvação. Por isso nós teremos vitoriosos no reino de Jesus. E é por isso que nós temos que fazer as obras. Nós fazemos as obras por gratidão. Nós não fazemos as obras para alcançar a salvação. Nós fazemos as obras porque já temos a salvação, porque já temos o nome de Cristo. É por isso que nós fazemos boas obras, é por isso que nós somos fiéis ao Evangelho, é por isso que nós temos que proclamar o nome de Cristo, é por isso que nós proclamamos o Evangelho, pela nossa fidelidade àquele que já nos salvou e que nos imprimiu esse novo nome, do qual nós somos eleitos. Não é? Portanto, salvação não é para todos, apenas para os eleitos. A salvação não é para a humanidade toda.
A salvação são aqueles que seguem a Jesus Cristo. E a última carta é dirigida à igreja de Laodiceia. E no verso 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Laodiceia, ela ficava no meio de um entroncamento de 3 estradas importantes, ligando Éfeso, Colossos e Herápolis. E era a porta de entrada do reino sírio. Então, permitiu que a cidade se tornasse um grande centro comercial, industrial e bancário. Era tão rica, essa cidade era muito rica. Foi tão rica que quando teve o terremoto do ano de 61, depois de Cristo, ela se autofinanciou sozinha a sua reconstrução. Ela não dependeu da ajuda de ninguém do império, tá certo? Ele era famosa pelos seus tecidos, em especial um tecido próprio, negro, de lã, não é? E confecção de roupas também. E contava aqui com uma escola de medicina muito conhecida por ter uma pomada medicinal para ouvido e pelo pó frígio, que era um tipo de colírio, tá certo? Que servia para a fabricação de um colírio. Os cristãos de Laodiceia, eles não sofriam nenhuma perseguição dos judeus, não sofriam perseguição da população gentia, porque provavelmente era uma igreja que não defendia com ardor nenhum os princípios cristãos e se amoldava de acordo com as exigências das sociedades de Laodiceia. Então a igreja se adaptou a outras religiões, gozava de riquezas materiais, se contentava com uma vida fácil, né? Não avançava na causa de Cristo. Era uma igreja acomodada, estava bem de vida, rica, tudo bem, todo mundo próspero, ninguém arrumava confusão com ninguém na cidade. É uma igreja que não fazia diferença onde ela estava. E aqui então Jesus, né? Jesus não tem nenhum elogio para essa igreja, mas apenas críticas. E um último aspecto dessa cidade, que nós temos que ver aqui, que tem muito a ver aqui com a mensagem de Jesus, é que essa cidade era abastecida por fontes de águas, fontes termais. Mais ou menos numa distância de 60 a 100 quilômetros vinham as fontes. Tinha uma fonte que vinha da montanha com água fria e fontes termais de água quente que vinham abastecer essa cidade. Ora, essa água quente, quando vinha, ela chegava já morna na cidade, porque ela vinha esfriando durante o caminho, né? Então, era esse tipo de aqueduto, né? Elas chegavam mornas. Então aqui a própria autodescrição de Jesus já é diferente das demais cartas, porque ele inicia com o Amém, que transmite a ideia daquilo que é verdadeiro, estabelecido, confiável, e é precedido, veja bem, pelo artigo definido, o Amém, que foi personificado no texto hebraico como o Deus do Amém, traduzido como o Deus da verdade, lá em Isaías 65:16. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade, o Deus do Amém, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus do Amém, é que jurará, porque já são esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. A expressão testemunha fiel e verdadeira é o eco da saudação trinitária e significa que tudo o que Jesus diz é verdadeiro. Ao se descrever aqui como o princípio da criação, Jesus expressa a sua participação ativa na criação. Como diz, eu faço parte do Deus triuno, o Deus criador, e controlo tudo e mantenho tudo como Deus quer. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ora, Jesus conhecia muito bem as obras da igreja de Laodiceia, como conhecia as obras de Sardes. E ele repreendeu fortemente essas duas igrejas.
Aqui, então, ele é mais ativo ainda, mais repreensivo, porque elas não estavam ativas e vivas. Eram as igrejas mornas, as igrejas que não faziam diferença. Então, os descendentes dos primeiros cristãos aqui de Laodiceia não tinham nenhum interesse em serem testemunha de Jesus Cristo. Não tinham interesse em ver uma vida de serviço. E apesar de possuírem as Escrituras, eram apáticos, indiferentes, não se importavam com as coisas do Senhor. Era uma igreja morta, era uma igreja morna, igreja que não fazia diferença. É por isso que Jesus usa essa analogia das águas e diz, essa é uma igreja morna que estou a ponto de vomitar da minha boca. Não sei se os irmãos já tentaram tomar água morna, se você não dá uma ânsia de vômito. Água morna tem efeito emético, ele gera vômito. Pois dizes, no verso 17, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles se achavam abastados, uma igreja rica, não preciso de nada, não preciso de ninguém, sossegado, é aquela igreja sossegada, parada, não dava testemunho, não fazia boas obras, estava acomodada, vivia bem na sociedade, não era perseguida, não tinha tribulação, não tinha aprovação. Não é? Então nós estamos muito bem. E Jesus disse, não, você pensa que você é rico, mas você é pobre e nu e cego. Vejam lá, Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 12, verso 8, a palavra nos diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens em todos esses meus esforços. Não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Parece ser cópia desse texto, aqui a expressão quando Jesus usa. E essa expressão era utilizada pelos cristãos de Laodiceia, que tinham se adaptado à cultura, aos costumes locais. E então eram indiferentes. Não faziam essa distinção entre riqueza material e riqueza espiritual. Eles eram autossuficientes, se gabavam disso, não acreditavam precisar mais de Cristo. Mas Jesus, no verso 18, diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Então, é uma repreensão dura, em que Jesus, ao repreender, aconselha os laodicenses, larguem os bens materiais, parem de achar que vocês estão ricos e tratem de comprar, não o ouro aí que vocês têm, mas um ouro refinado pelo fogo, isto é, a minha riqueza, a riqueza do Evangelho, a riqueza da fé, tá certo? E abram os olhos, usem o colírio, vocês não têm colírio aí? Usem o colírio para vocês poderem enxerguem o que está acontecendo. Jesus fala isso. Para quê? Para vocês possam comprar, isto é, que vocês possam adquirir, vocês possam ganhar vestiduras brancas, isto é, santificação, que vocês possam ser santificados pela palavra. Voltem-se à palavra, larguem as coisas materiais, não fiquem agarrados aos bens materiais, mas voltem-se para a riqueza espiritual, que é isso que Jesus sempre fala. Para nós buscarmos riqueza, tá certo? Não as riquezas que a ferrugem come, não é verdade? Mas sim aquelas que permanecem no reino de Deus. No verso 19 ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. As palavras aqui ásperas que Jesus descreveu, a triste condição dessa igreja, não significa que ele amava menos os laodicenses do que as outras igrejas. A atitude de Jesus aqui não é uma atitude punitiva para a igreja de Laodiceia, mas uma atitude de repreensão, de correção, de disciplina. Porque se Jesus aqui está disciplinando a igreja de Laodiceia, é porque ele amava aqueles crentes de Laodiceia, que precisavam ser corrigidos e mudar de vida.
Daí termina no verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa é uma frase que Jesus está dizendo, uma mensagem para a igreja de Laodiceia. Jesus estava fora da igreja. Laodiceia tinha deixado Jesus para o lado de fora. Então aqui, Jesus está dizendo: eu estou na porta dessa igreja, estou batendo, abro a porta e eu entrarei e cearei com vocês de novo e me reconciliarei com esta igreja. Não é? Essa é uma frase, é um versículo que não deve ser usado para texto evangelístico, meus irmãos. Ele não é dirigido para não crentes, ele é dirigido para crentes, para aquelas igrejas que costumam deixar Jesus muitas vezes do lado de fora da igreja. Tá certo? Jesus está dizendo: eu amo vocês, eu quero entrar, eu quero cear com vocês, eu quero me reconciliar, mas vocês precisam mudar de vida, vocês precisam deixar de lado essas coisas, né, e fazer diferença aonde vocês estão. Aí ele diz, no verso 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus promete ao vencedor sentar no trono com ele. É uma metáfora. É uma metáfora que quer dizer o quê? Está descrevendo a vitória final da igreja dos santos, né? Se Cristo já é vitorioso e está sentado com o Pai, indicando que já está entronizado, certo? Significa o quê? Que o seu reino já começou e que nós fazemos parte desse reino. Então, muitas vezes nós não conseguimos entender esses significados, esse privilégio de nos sentar no trono ao lado de Jesus. Mas, se nós apoiarmos em algumas passagens das Escrituras, nós podemos entender que nós julgaremos o mundo e reinaremos junto com Cristo. Em Daniel 7:27 diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O capítulo aqui se encerra com o mesmo refrão de sempre: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dessa forma, Jesus conclui a mensagem às igrejas. E conclui aqui a primeira visão, a primeira visão de João, com essa mensagem às igrejas. Quando nós agora analisarmos então essas 7 cartas, as 7 igrejas que nós vimos, nós podemos ter assim uma visão clara daquilo que Jesus fala para os nossos tempos, para as nossas igrejas, para nós, o que Jesus está falando. E nós temos que estar atentos a essas mensagens das igrejas para nos corrigir, para avançarmos e para sermos fiéis a Jesus Cristo. Porque às igrejas é dado o reino de Deus e de que seremos vencedor com Ele e assentaremos com Ele no trono de Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima.